que nos encoraja, que nos anima em estar nessa noite na Tua presença, é em saber que o Senhor está aqui. Porque o Senhor prometeu que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria no meio, Deus. E aqui estamos reunidos para louvar o Teu nome e ouvir o Teu consolo e recarregar as nossas baterias. Que nessa noite haja consolo, que nessa noite haja cura, que nessa noite haja conversão, Pai. Porque o maior milagre não é alguém ser curado, o maior milagre é a conversão, que muda o destino da pessoa em direção à vida eterna. E eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que uma vez mais o Senhor irá abençoar o Teu povo, porque somos os Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe, recompense a vida de cada um. E nós ficamos felizes em ver todos os irmãos aqui. E eu tenho certeza que nós vamos ser abençoados. Que todos possam estar nesse mesmo espírito. Sem sombra de dúvidas, vocês verão que Deus ainda é Deus. Como Elias no Monte Carmelo trouxe aquele desafio para aqueles 400 profetas e disse: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, siga Deus. Agora, se Baal é Deus, então siga Baal. Eu creio que nessa noite Deus irá derramar as suas bênçãos, mostrando que Ele realmente é o nosso Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Todos estejam no Espírito para que possamos receber a bênção do Senhor. Podem só acompanhar. Bem conhecida a Escritura que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Senhor Deus, unja a palavra que lemos. Que a unção do Senhor agora tome conta. Porque o Senhor sabe que não há habilidade em mim. Mas eu sinto o Teu poder, ó Deus, fazendo o coração disparar. E eu sei que o Senhor irá abençoar o Teu povo. Porque eles são a Tua herança. O povo escolhido. O povo que foi comprado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Eu quero falar um tema, como uma pergunta. E eu penso que pode acontecer de eu ser bem breve. E esse tema é: quem é este? Eu poderia dar um subtítulo como A Grande Expectativa. Começando para a base dessa escritura que vamos ler, que lemos, né? E agora vamos ler em São João, capítulo 1, que disse assim o apóstolo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Agora versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo.
estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Quem é este que o profeta Isaías profetizou? São João respondeu para nós que ele é desde o princípio, tudo o que foi feito por ele. Desde o primeiro átomo, desde vamos dizer, da primeira estrela, desde o primeiro anjo, desde o primeiro astro, do primeiro grão de terra, primeira gota de água, foi tudo feito por ele. Os anjos, sim, foram feitos por ele, através do Logos, através da palavra de Deus. E note, eu tinha essa escritura já há algum tempo, alguns dias, melhor dizendo, com esse título, Quem é este? Mas agora me veio um subtítulo, A Grande Expectativa. Nós sabemos que Deus, primeiramente, Ele fez os anjos. Da mesma forma que nos fez, com o livre-arbítrio, com o livre poder de escolha, Ele fez todos os seres celestiais, com o livre-arbítrio, o livre poder de escolha, os anjos, uns dotados de mais poder, outros menos, mas Ele é um Deus de variedade. E Ele, no seu pré-conhecimento, Ele sabia qual o posicionamento, qual a atitude de cada anjo. Ele sabia o posicionamento de Miguel, ele sabia o posicionamento de Gabriel, e ele sabia o posicionamento de Lúcifer. Que um dia Lúcifer deixaria o orgulho tomar conta do seu coração, por ser um anjo dotado de poder e beleza, e ele desejaria ser como Deus. E Deus, em seu plano, no seu projeto, ele desejou ter uma família. Ele fez os anjos, mas os anjos não são a imagem e semelhança de Deus. Nós somos. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 2, Deus fez então o homem do pó da terra e colocou dentro dele aquele homem que ele já havia feito. Mas logo nós vemos que antes de Deus fazer o homem, já Satanás tinha saído da sua posição, se rebelado, feito uma grande política, arrastado a terça parte dos anjos, e vamos dizer, quando estava no modo de entender de Lúcifer, pronto o seu reino, Miguel chega lá e põe tudo eles a correr. Derruba eles. E Deus, sabendo de tudo, chegou o momento que ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Quem é este então? O nosso Criador. Aquele que tem o atributo de Pai. Aquele que é o nosso Criador. Aquele que tem o atributo de Consolador, de Curador. Aquele que é a vida. Aquele que é a luz. Aquele que é amor. Aquele que é paz. Esse é o nosso Deus. Mas quando a sua criatura saiu do seu lugar, ele tinha que tomar o lado oposto. Se Deus é luz, ele se tornou trevas. Se Deus é vida, ele se transformou morte. Se Deus é paz, ele se tornou depressão. Mas foi a escolha dele, né? Se rebelar contra Deus.
Mas Deus chegou o momento, não sabemos quantos, quem sabe milhões de anos, se pudesse contar, porque o tempo ainda não era contado, fez o homem. E aí não podemos mensurar, não temos ideia por quanto tempo Deus descia no final do dia e tinha companheirismo com Adão e Eva. E Adão foi colocado como um pequeno Deus, como um governador, governava tudo, colocou os nomes nos animais. Mas o diabo, por certo, começou a estudar. Deus tem um filho, Adão, eu não posso criar. Eu já perverti aqueles que era dele, está essa parte comigo, mas eu não posso. E ele, estudando, fazendo um plano, vamos dizer assim, como que ele poderia se opor como Deus, contra Deus, e como ele poderia, então, usar alguém, porque o diabo precisa usar alguém para fazer aquilo que ele deseja, como Deus também nos usa para fazer aquilo que ele deseja. Então, nós sabemos que Satanás entrou na serpente. Um animal próximo do homem, entre o chimpanzé e o homem. Quem sabe era o amiguinho, o animal de mais estimação de Eva. Quem sabe por muito tempo conversavam, passeavam pelo jardim, mas um dia, infelizmente, Eva encontrou com a serpente e ela estava com acompanhante junto. E esse acompanhante era Lúcifer, que trouxe Eva para dentro das Escrituras, para uma discussão, vamos dizer assim, religiosa. Ô, irmã Eva, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Não é assim que Deus disse que vocês podem fazer de tudo, comer de toda a árvore do jardim? Sim, Deus disse que nós podemos fazer tudo, mas não da árvore do conhecimento que está no meio do jardim. Essa não podemos. Não, isso aí é questão de interpretação, não é. Porque disse Eva, porque no dia que nós comer, nós vamos morrer. A serpente, não vai morrer coisa nenhuma. O que acontece, Eva, que o dia que você comer, vai abrir o teu entendimento, os teus olhos, e vocês serão como Deus. Veja o intento de Satanás lá no começo. Ele quis ser o quê? Como Deus. Colocarei o meu trono na banda do norte e serei como o Altíssimo. Aplicou isso para a mulher. Vocês serão como Deus. E aí nós sabemos que quando Eva e Adão comeram do fruto proibido, desobedeceram a Deus, a morte entrou. A morte entrou. E Adão e Eva já perderam aquela inocência, e a tensão, a preocupação agora entrou. Quem sabe Adão disse para Eva, que clima pesado é esse que nós estamos sentindo, que tristeza é essa? Nunca nós tinha isso. O que nós fizemos? E Deus está chegando a hora dele vir, olha aí, ele vem sempre no cair da tarde, Eva. E ele vai nos encontrar dessa forma. O que vamos fazer? Eu penso que Eva perguntava a Adão, pensa numa solução, Eva, vamos ter que ter uma solução. Vamos fazer então algo. E fizeram aqueles aventais de folhas de figueira. E lembro-me, sempre cito que ouvi o pastor Toninho Saudoso dizer que, quem sabe, ele fez para ela também aqueles aventais, e por um pequeno momento eles ficaram, resolvemos o problema. Ficaram contentes. Adão deu uma volta ao redor de Eva e disse, como que ficou, Eva? Ficou bom. Como ficou o meu? Positivo, ficou bom. Mas e agora? Nós saímos daqui atrás dos arbustos ou ficamos aqui? Deus está vindo daqui a pouquinho.
Não, acho que é melhor nós ficar aqui. E aí o irmão Brana vem na mensagem, o caminho de Deus feito para nós, ele diz, nada que nós podemos fazer dará certo, a não ser o sacrifício de Cristo no Calvário. E aí o título é, quem é este que Isaías falou? Quem é este que Davi falou? Quem é este que Abraão procurou uma cidade cujo artífice e construtor é Deus? Quem é este que Jó, o livro mais velho da Bíblia, segundo o irmão Brana, disse que por fim ele se levantaria sobre a terra? Este é o grande Jeová, que não tem princípio de dias, que não tem fim de dias, mas que no seu coração ele desejou ter uma família. Ele desejou ter uma família para ter companheirismo como tinha com Adão e Eva. Toda semana? Não, todo dia. Mas de repente um anjo chega diante de Deus e se prostra, penso que foi Gabriel, podemos imaginar, e dizer, Pai, o Senhor viu o que aconteceu lá na terra? O teu inimigo acabou de derrubar a tua herança, a tua criatura, teus filhos. Nada pegou Deus de surpresa. Deus desce e começa a procurar o homem. O que diz o irmão Brana, que nunca é o homem que procura Deus, é Deus que procura o homem. E começou a procurar Adão, aonde você está? Eva, onde você está? Oh Deus, eu estou aqui escondido. Mas por que vocês fizeram o que eu disse que não era para fazer? Sim, nós fizemos. E esse grande Deus, olha a grande expectativa. Esse Deus, então, sabendo o que o seu inimigo tinha feito, aquilo simplesmente nós hoje sabemos que daria lugar para ele manifestar os seus atributos de curador, de salvador, de criador, de pai. Ele então vai lá, pega um cordeirinho, mata aquele cordeirinho, tira a pele e joga, e faz ali um vestimenta para eles e joga atrás dos arbustos e diz, vistam isso. Vistam isso. Penso que Adão e Eva, com o coração disparado, tenso, quando Deus jogou aquela vestimenta com sangue de animais e disse, vista isso. Penso que Adão olhou para Eva e sorriu. Deus abriu um caminho para nós. Daquele animal simplesmente cobriu o pecado deles. E Deus disse, vocês não podem mais. Você pode botar, irmã, que me atrapalha. E Deus simplesmente disse para eles, vocês não podem mais permanecer na minha presença. E o irmão Brana, na mensagem, o caminho de Deus feito para nós, ele diz que Eva Adão com o seu corpo forte, Eva com o seu cabelo longo, loiro, diz o irmão Brana, Adão colocou o seu braço ao redor das costas de Eva e foram se distanciando do jardim do Éden.
E Deus olhando aquela situação, e Deus amou. E dali saiu uma profecia, que desde então o mundo viveu em expectativa. Da semente da mulher se levantará um, que esmagará a cabeça da serpente. Tu ferirás o calcanhar da semente da mulher, mas essa semente vai esmagar a cabeça da serpente. E aí nós vemos que nós estamos dizendo quem é ele. Esse Deus, esse Elohim, esse Melquisedeque, esta rosa de Saron, esse Pai da eternidade, esse Príncipe da paz. Proveu um sacrifício e deu uma sentença que da semente da mulher se levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E aí nós vemos este maravilhoso vindo se revelando nos tipos. Vindo se revelando nos tipos ali do cordeiro morto para a vestimenta de Adão. Vemos ele se revelando no tipo do cordeiro de Abel. Vemos mais tarde ele se revelando para Abraão. Chamando Abraão e dizendo: Abraão, venha caminhar comigo que eu vou te abençoar. Abraão, saia da tua parentela, saia da confusão, saia do paganismo, venha caminhar comigo, eu preciso de você. Vou te fazer pai de nação. Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, já com 75 anos de idade, Sara com 65, não era mais um guri. Poderia muito bem argumentar, se ele me chamasse antes, mas agora. Mas ele foi. E há uma coisa, irmãos. Deus não leva o homem a julgamento sem antes advertir. Todo homem, toda mulher ouve a voz de Deus através da sua consciência. E quanto mais perto você está de Deus, mais audível você consegue ver a voz de Deus, ouvir. Quanto mais perto, mais audível, mais conhecida aquela voz. E Abraão, quem sabe, ouviu aquela voz como longe. Abraão, vem andar comigo, eu vou te abençoar. Eu sou Deus, que fiz os céus e a terra. Eu vou te dar um filho, Abraão. E Abraão saiu e começou a andar com Deus, e a comunhão foi aumentando. E ele caminhando, peregrinando de cabana em cabana, mas ele sabia, esse Deus deve ter uma morada. Ele tem uma morada. Ele tem uma cidade, e ele me chamou para caminhar com ele, mas onde está essa cidade? E ele começa a caminhar com Deus, e eu imagino que ele chegava num certo vilarejo, e ele perguntava: vocês sabem aonde que há uma cidade cujo artífice e construtor é Deus? Eu não sei. As pessoas diziam: esse velho está doido. Mas tem. Porque ele me apareceu, e ele me chamou, e ele me fez promessa. Mas um dia houve desentendimento entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E você veja que a natureza de Abraão, dos filhos de Abraão, é ceder. É ceder. Ele poderia muito bem dizer: Ló, olha, tio foi muito bom contigo, trouxe junto. Deus me deu uma promessa que ia me abençoar, e eu trouxe você para desfrutar dessas promessas, mas agora olha a confusão que está dando, Ló. Você pega a direita, vai. Siga teu caminho. E eu vou para cá. Eu vou escolher, tenho direito a escolher, porque está comigo. Teria direito ou não teria? Mas ele não fez isso, porque ele sabia
que o melhor lugar, vamos dizer assim, para Ló era estar com ele. Se Ló tivesse um pouco de visão espiritual. E ele sabia que aonde ele fosse, Deus estaria com ele e o deserto floresceria se fosse necessário. Mas Ló era natural, a Bíblia diz que ele olhou e viu as grandes campinas do deserto, de Sodoma, melhor dizendo, como eram verdes como o céu, e lá foi ele para Sodoma. E sobrou os carvalhais de Manre para Abraão. Parecia que não tinha muito, né? Mas tinha a promessa de Deus. Às vezes parece que nós não temos muito. Às vezes parece que nós vamos dizer como Asaf, de que tem me adiantado servir a Deus. Do que tem adiantado? Malaquias diz isso, né? Mas Deus vem e diz, naquele dia que fareis, vocês serão para mim um particular tesouro, poupá-los-ei como o pai poupa seu filho que o serve, e então vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Parecia que Abraão estava fazendo uma decisão tola, indo para aquele lugar, mas quando ele estava naquele lugar, ele recebeu pão e vinho de Melquisedeque. Quando ele estava naquele lugar, ele pagou o dízimo para Melquisedeque. Quando ele estava naquele lugar, ele recebeu a visita do rei de Salém, Melquisedeque, que aceitou chegar na sua tenda e comer carne do novilho. Ali estava Abraão com Melquisedeque. Que o título é Quem é este? Não percam, irmãos, por favor. Que o título é Quem é este? Mas de repente, como tudo na vida terrena não é só bonança, chegou a hora da prova. E que prova! Lembra que eu falei que quanto mais perto de Deus, mais audível e entendível é a voz de Deus? E ela se torna inconfundível. E quanto mais longe o pecado vai indo, o pecado vai ofuscando aquela voz e vai até que não ouve mais. Não é assim? Por isso que você diz, mas como chegou nessa situação? Não ouve mais, não tem mais consciência, já fez calo, já fez casca. Não ouve mais e vai ouvir no juízo final. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Como o jovem rico, né? Ouviu aquela voz tão pertinho assim, irmão Marcos, que a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e amou e disse, você quer ser perfeito? Venda teus bens, se desvencilha disso que está te prendendo no mundo, vem e siga-me, terás um tesouro no céu. Venha, você vai ser um auxiliar meu. Mas ele virou as costas, a Bíblia disse, pesarosamente, porque possuía muita riqueza e foi embora. É duro demais isso que eu pedi que Jesus pediu para mim, eu não dou conta. Ninguém dá conta por si mesmo. Ao menos se jogasse de joelho aos pés de Jesus e dissesse, Senhor, eu vim diante de ti, porque eu ainda não tenho vida eterna. E eu não quero ir embora sem vida eterna. Mas o Senhor me pediu para vender o que eu tenho, não dou conta. O Senhor me ajuda. Amém. Jesus diria assim, eu te ajudo. Porque os discípulos disseram, né? Quem poderá salvar-se então? Disse Jesus, o que é impossível aos homens é possível a Deus. E mais tarde, ele não ouviu mais aquela voz, e quando ele ouviu foi para dizer, louco, hoje vão ter pedido tua alma, está na mão de quem? É assim. Mas graças a Deus que Abraão, nosso pai na fé, ele vivia pertinho de Deus.
Quando Deus o chamou, quem sabe aquela voz estava um tanto distante, mas conforme ele foi caminhando, aquela voz foi ficando perto, e conforme ele foi caminhando, ele se encontra com Melquisedeque, e Melquisedeque dá pão, dá vinho para ele, e ele paga o dízimo. Agora já estavam cara a cara. E um dia ele sentado na sua cabana, ele vê lá vindo 3 homens, e ele olhou aquele do meio e disse: aquele é o mesmo que me chamou, aquele que é o Deus existente, o Deus que não tem princípio de dias nem fim de dias, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que em Jesus Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, o Deus que foi profetizado por Isaías, o Deus que foi profetizado por Davi, o Deus que foi profetizado por Jó. A voz foi se tornando próxima até que chegou na casa dele. Oh, você tem recebido ele na tua casa? Você ouviu um dia a voz dele, parece que estava longe, mas um dia ele chegou. E ele chegou ali para fazer uma promessa. Abraão, no tempo determinado eu vou te visitar e Sara vai ter um filho, Abraão. Eu vim para te trazer uma promessa, Abraão. E Abraão creu. Oh, como isso alegra o nosso coração, em saber que um dia ele nos chamou. Estávamos no mundo, enterrado em pecado, mas aquela voz que estava aqui no coração foi chamando, e hoje você pode sentir ele no teu coração, dizendo: eu sou contigo. Eu vou te dar um filho, Abraão. Sim, Senhor. É isso que eu quero. Mas o tempo passou. Com 100 anos de idade ele teve o filho, né? Sara com 90. Eu penso que lá por uns 14 anos tinha Isaac, porque ele já era um moço, então, nessa altura, Abraão 114. E Abraão um dia, meditando nas coisas de Deus, ele ouviu aquela voz que ele não tinha como confundir. Por isso que a Bíblia diz que há uma grande nuvem de testemunho que nos rodeia. De homens que deixaram exemplos. E disse a Abraão: eu peço que você ofereça em sacrifício teu filho, teu único. Aí que eu disse: se não houvesse uma identificação perfeita entre Abraão e Deus, ali Abraão teria falhado. Ele teria dito: ah, não. Deus me prometeu um filho e deu. Deus fez isso e deu. Agora pedir para matar? Está contra a promessa, não tem como. Não vou ouvir. Mas ele sabia. Essa é a mesma voz que me apareceu lá quando eu estava nas terras de Ur. Essa é a mesma voz daquele que me deu pão e vinho. Essa é a mesma voz daquele que comeu carne do cordeiro comigo na tenda. Se Deus pediu, eu não entendo, não estou compreendendo, mas eu sei que Ele segue sendo Deus. E se Ele prometeu que eu serei pai de nação, eu serei pai de nação de alguma forma. Aí é onde que eu sempre digo que nós não entendemos a Deus, mas nós cremos. Hoje você olha para trás e entende completamente que ali estava se desenrolando um tipo bíblico. Porque o nosso Jesus, ele vinha se manifestando nos tipos, nos animais, nos cordeiros, no sacrifício, nos sábados. Sim, Senhor. Não avisou de forma alguma, não tinha nem como avisar Sara, né? Levantou de madrugada, pegou os seus servos e disse: filho, vamos oferecer um sacrifício a Deus. Aonde, pai? Lá no Monte Moriá. Caminho de 3 dias, não é longe. Vamos. Caminharam 3 dias, quando chegaram no pé do monte, Abraão
olhou e viu o monte e disse para os seus moços: vocês fiquem aqui, porque eu e o moço vamos adorar e voltaremos. Agora vocês fiquem aqui, porque agora a questão é eu e Deus. Não quero incredulidade comigo, não quero nenhum espírito me atrapalhando, não quero nada. Vai ser eu e Deus, fique aqui. Porque eu e o moço vamos e voltamos. E ali estava um tipo sendo desenrolado. Tipo perfeito, 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 perfeito. Que os animais que eram sacrificados, desde Adão até Jesus, não podiam ter mancha, não podiam ter quebradura, não podiam ter sarna, tinha que ser animais limpos. E aí caminha um pouquinho e a inteligência do jovem rapaz aflora. Pai, caminhamos 3 dias, vamos dizer assim, esquecemos o principal. Mas não vamos fazer um sacrifício? E aqui está a lenha, que o Senhor mandou pegar, o fogo e o cutelo. E cadê o cordeiro? Aqui nem tem cordeiro para nós comprar, pai. Estamos fora da civilização. Aí entra aquilo que eu preguei algumas vezes já. O poder da confissão. Aquilo que Deus espera de mim e de você. Disse Abraão: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Quer dizer, você não sabe que Ele me pediu para sacrificar você, mas você é meu herdeiro. Através de você eu vou ser pai de nação. Deus proverá, meu filho. E aí vocês conhecem a história. E aí você volta. Como o subtítulo é a grande expectativa, o irmão Brana diz que o livro de Jó é o livro mais velho que tem. Você vai aqui em Jó capítulo 19, versículo 22, disse Jó: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem num livro. Quem me dera que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o verão. Por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Quando nós vemos as coisas se desenrolando nessa terra, você imagina naquele paraíso imperfeito a expectativa que estava lá. Chega lá, quem? Abel. Coberto com o sangue de animal. E aí vai chegando, e aí vai chegando, e aí vai chegando. Aí chega Noé, e assim vai chegando. E a expectativa aumentando. Oh, há uma promessa que da semente da mulher se levantará um que esmagará a cabeça serpente. Quando chegou Noé lá, quem sabe, Abel perguntou: você viu algum movimento lá na terra, Noé? Daquela semente que Deus prometeu que se levantaria para nos tirar daqui, desse paraíso imperfeito, e levar nós de volta para o lar? Eu imagino Noé dizendo: não, Abel, não está muito boa a coisa lá não. Deus teve que destruir tudo porque a terra está bagunçada. Mas a promessa ainda segue firme. Quem será que é o próximo? Eu imagino que foi Jó, Simão Branco, que é o mais velho. Chega Jó lá. Oh, meu Deus. Você viu alguma coisa na terra, Jó? Olha, eu não vi, mas eu vi uma visão. Eu vi ele se levantar sobre a terra. Por isso eu deixei escrito lá. O que se escreveu lá, Jó? Eu disse assim: quem me dera que se gravasse num livro, e com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpido na rocha.
porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne e com os meus olhos, e não outros, verei a Deus. Ele não está ainda lá, Noé. Ele não está ainda lá, Abel, mas eu tive uma profecia, eu tive uma visão, eu vi ele se levantando na terra da Palestina. Eu vi ele se levantando, eu vi ele, eu conheço, e a imagem dele está esculpida. De repente chega Abraão. Como é que estão as coisas lá na terra, Abraão? Olha, ele me chamou para andar com ele. E disse que em mim seria bendita todas as famílias da terra. Opa! Sim, ele falou. Inclusive ele me pediu, me provou, pediu para mim oferecer meu filho em sacrifício, e eu fui. Mas eu tinha uma fé dentro do meu coração que esse Deus colocou, que Deus proveria o cordeiro para ele. E o que aconteceu, Abraão? Ele proveu. Quando eu olhei, lá estava o cordeiro preso pelos chifres. E ele disse: por mim mesmo tenho jurado, Abraão, que eu vou te abençoar. Ali estava o tipo, como eu disse, se enrolando perfeitamente. Que no lugar de Isaac, um cordeiro foi criado pelo poder da palavra. Um cordeiro que não veio através do acasalamento do macho e da fêmea cordeiro, mas um cordeiro criado. E esse tipo se desenrolou na vida de Abraão. E aí nós vamos vendo a expectativa, né? E o título, quem é este? Aí veio os patriarcas. Aí veio Davi. Aí veio Daniel. Aí veio os 3 jovens hebreus. E cada um que chegava lá, eu imagino que eles diziam: como é que está a coisa lá? Como que está por lá? Davi poderia dizer assim: olha, ele não veio ainda, mas eu profetizei sobre ele. Como, Davi? Transpassaram-me as mãos e os pés. Chega Isaías, e daí Isaías, como é que está a coisa lá? Ainda segue no sacrifício de animais, e nós cremos, e estamos aqui, né, nesse paraíso. Mas Deus me usou e eu profetizei que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E aquele paraíso foi enchendo. Aquele paraíso foi enchendo. E de repente chega quem? João Batista. Como que está lá João Batista? Olha, acabaram de me cortar o pescoço lá, mas Deus me mostrou ele. Com a unção profética, o que eu disse? O que você disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa altura eu imagino Samuel lá naquele paraíso, já tinha sido incomodada por uma feiticeira, né? Ali estava Davi, ali estavam todos eles. Quem é este príncipe? Quem é este guerreiro? Aí o ministério do nosso Jesus começa a se desenrolar. E de repente chega quem? Chega o irmão de Maria, Lázaro. Quando chega Lázaro, ali está todos eles, todos esses homens. Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Davi. E assim todos, Adão, ali estava Noé, todos eles, e aquela expectativa, né? Porque havia uma promessa. Que da semente da mulher se levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente.
Ali estava Abel, ali estava Abraão, ali estava Isaac. Chega correndo pelas portais, né? Nosso irmão Lázaro, e eles, como é que está a coisa lá? Vamos dizer que Pedro, que João Batista, né? Como que está o movimento lá, o Lázaro? Olha, eu vou dizer para vocês, tive o privilégio de ser amigo dele. E ele ficava lá em casa direto, ressuscitava os mortos, curava os enfermos, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. E a conversa estava boa, né? Mas de repente ele disse, só um pouquinho, ele está me chamando. Ele me chamou, eu preciso voltar. Quando foi ressuscitado, né? Mas um dia, esse nosso Senhor Jesus Cristo carregou uma cruz. Foi morto em nosso lugar. Padeceu. Desceu ao inferno e tomou a chave da morte e do inferno de Satanás. E a expectativa já estava grande. E quando ele ressuscita, a Bíblia diz que a terra teve uma prostração nervosa. A terra tremeu. O sol escureceu, não deixou mais o seu brilho brilhar. Porque eles, ao olhar, eles viram, o meu Criador está morrendo. Mas com esse tremor, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. De Deus para nós. E Jesus desce ao inferno, toma a chave da morte do inferno, e ele vai naquele paraíso. E ali estavam eles, esperando. Isso é o brilho do Evangelho. Isso é o gosto do Evangelho. Isso é o que vale a pena. E ali eu imagino Isaías pulando e dizendo, eu não falei que a virgem conceberia? Jó saiu pulando daquele jeito, e eu não falei que os meus olhos e não outro veria ele, e é ele. Abraão disse, foi ele que jantou conosco, que almoçou conosco. Daniel disse, foi ele que esteve comigo na cova dos leões. Os 3 jovens hebreus disseram, foi ele que esteve conosco na fornalha. Agora eu vejo, agora não é só fé, agora eu vejo. Mas Jesus disse o quê? Vamos embora, porque o dia está amanhecendo. Vamos para casa. E a Bíblia diz que muitos dos santos do passado que dormiram em Cristo morreram, quer dizer, ressuscitaram, andaram na cidade santa e foram vistos por muitos. Por isso que você vê ali no Velho Testamento, Abraão comprando um pedaço de terra para sepultar a sua esposa Sara. Por isso que você vê todos os santos ali, o próprio Jacó disse, jura, José, que você não vai me enterrar aqui na terra do Egito, mas lá naquela terra, lá onde ele se levantou, lá onde Jó viu ele se levantando. José disse para os seus irmãos, certamente o Senhor vosso Deus vos visitará. E quando eles vos visitar, leve com vocês os meus ossos lá para a Palestina. Porque um dia ele se levantará lá. E o tempo tem passado. Tem outro microfone que morreu, acho. Não, está funcionando. E o tempo tem passado. E abriu-se a dispensação gentílica. E como lemos aqui em São João dizendo, e todos os que receberam Deus, deu-lhe o direito de ser filho de Deus. E nós estamos morrendo e sendo sepultados na palavra de Deus. Por isso disse Paulo, que nós os que ficarmos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Que ninguém falte em estar ali. Eu vivo por essa expectativa, porque eu sei
que um dia eu estarei ali. Se eu partir antes da vinda de Cristo, não há problema, porque eu ressuscitarei. E eu encontrarei com alguém dos meus queridos, e os meus queridos poderão dizer: o rápido está acontecendo, e não mais do que um momento, nós seremos transformados, e vamos encontrar com o Senhor nos ares. E após nos encontrarmos ali, e por um bom momento, irmão Lindomar, cumprimentar um outro, e dizer: agora nós vamos para casa definitivamente. Quem é este? É aquele que eu amo. É aquele que eu desejo honrar. É aquele que eu desejo, se um dia eu tiver que tombar aqui, que minhas últimas palavras sejam: Jesus, Jesus, Jesus. Por isso o escravo que foi livre, Sambo, o irmão Brana diz, que ele andava na fazenda dizendo: eu estou livre, eu estou livre. E o patrão disse: que história é essa, Sambo, que você está livre? Cadê tua carta de alforria? Não, patrão, não é nessa liberdade aqui, que dura 30, 40 anos. Eu fui livre da morte, do inferno, patrão. Eu fui livre do pecado. Você nem imagina como meu coração está transbordando. Por isso que o nosso desejo é que venham andar nesse caminho. Por isso que nós nos entristecemos quando vemos pessoas parando. Por isso nos entristecemos quando vemos pessoas parando, trocando essa esperança por uma expectativa tão gloriosa como os nossos irmãos do passado viveram e já contemplaram e estão lá esperando. E agora, desde Jesus para cá, começou a aumentar a expectativa com o nosso primeiro mártir, Estevão. E aí chegou Paulo. E aí foi chegando, e aí chegou Martim, e aí chegou William Brana. Como está a coisa lá? Perguntaram para o William Brana. Eu fui o profeta da 7ª era, que eu vim para preparar o povo para o arrebatamento, está quase. Vale a pena nós seguir nessa expectativa. Como a Bíblia diz: Cristo em vós, esperança de glória. Vale a pena servirmos a Deus. E lá estão eles nos esperando. Quem é este? Esse é o que Isaías profetizou. Esse é o Cordeiro de Adão. Esse é o Cordeiro de Abel. Esse é o Cordeiro de Isaac. Esse é aquele que disse: não chorem por mim. Esse é aquele que disse: eu vou, mas voltarei para vós. Esse é aquele que disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Esse é aquele que disse: ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que dia será? Que dia será? Por isso, se temos que fazer algo por Deus, é agora. Se eu tenho que pregar, é agora. Porque um dia isso que nós cremos se tornará realidade. Por isso o apóstolo São Paulo disse: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que temem a Deus. Deixe de lado aquilo que não entendemos. Um dia você vai olhar da glória para trás e você vai dizer: agora eu entendi. Agora compreendi. Por isso Sambo disse para o seu patrão: não, patrão, não é essa liberdade terrena. Eu fui livre da morte, do inferno, do pecado, patrão. Aí ele disse: ah, é?
Então, se você foi livre, eu também vou te fazer livre, Sambo. Vai nessa tua força, vai nessa tua convicção, Sambo. Pregue para escravo, para livre. Tem meu apoio, Sambo. Tem minhas condições, vai. Se precisar qualquer coisa, vou estar aqui te apoiando, vai. Prego esse evangelho, Sambo. O irmão Brana diz, quando ele estava próximo, já contei isso várias vezes. Mas isso é energia para nós. Quando ele estava próximo à morte, para morrer, ele se encontrou num transe e de repente ele acordou. E ali estavam seus irmãos pretos e brancos. E quando ele acordou, ele disse, eu estive lá. O que você viu lá, Sambo? Ah, o anjo veio e disse que tinha coroa para mim, tinha manto. E o que você disse? Disse que eu não quero nem saber de manto e coroa. Eu disse, deixe-me olhar para Jesus por 1000 anos. Esse que nós tanto amamos. E diz Brana, esse eu creio que é o desejo de todos nós. Vamos em frente. É Deus que nos capacita, é Deus que nos ajuda, é Deus que transforma. Comece a chegar pertinho de Deus, que você vai começar a ouvir a voz dele mais perto. Você vai ouvir a voz dele mais perto. Que Deus abençoe. Vamos cantar um hino. Vamos cantar um hino, irmão Lindomar, o irmão Loreni, quem desejar. E depois estarei ministrando a ceia.